Na sexta-feira a gente tem o último dia, que vai ter o caso de ética, juntamente com o Focus Group, onde a gente vai discutir um pouquinho sobre o curso, melhorias do curso. E essa participação, ela pode valer de meio até 1 ponto na média final, conforme a sua participação. Então, nós vamos discutir sobre melhorias na proposta desse curso aí. Lembrando que essa participação é opcional. Então, eu queria que vocês carregassem o arquivo Excel e a gente vai fazer uma pequena revisãozinha, Power View, Power Pivot e Power Maps, e a seguir a gente vai dividir em grupos onde vocês vão trabalhar aí na solução do problema. Lembrando que na próxima quarta-feira nós temos aí a apresentação dos trabalhos, ok? Então, se vocês puderem carregar o arquivo Excel, todos, para que a gente possa fazer uma revisão aí. Eu coloquei na própria área lá do Excel 2 videozinhos que eu fiz ontem, que nada mais que essa revisão que a gente vai fazer, ou seja, um tutorialzinho do Excel. Embora vocês tiveram acesso ao vídeo da aula, agora eu fiz um menorzinho, só com essa tarefa que a gente vai fazer hoje aí. Ok? Então, tem mais um recurso lá na pasta do Excel, um videozinho para ajudar vocês a aprenderem a mexer no Power Pivot e Power Maps e Power Excel. Power Maps, Power Pivot e Power View. Lembrando que isso só funciona em algumas versões aí. Quem tiver algum problema com a instalação do Power View, fica aí no final da aula e a gente vai ajudar vocês aí, ou a gente pode marcar um outro horário aí, não tem problema nenhum. Mas lembrando que essa é uma ferramenta muito poderosa e eu acho que vocês deveriam aproveitar essa oportunidade para aprender. Então, pessoal, quando eu falo carregar o arquivo, eu estou falando aí para vocês de carregar através de dados, não um arquivo abrir. Lembrando que para usar o Power Pivot, Power Map e Power View, a gente carrega de uma forma diferente, em dados, obter dados do arquivo e da pasta de trabalho. Na hora que a gente faz assim, a gente vai pegar o arquivo, eu estou pegando esse pequeno para não travar a máquina. E assim que a gente clicar aqui em vendas, vai aparecer o arquivo. Essa é a primeira inspeção que a gente fez, que a gente deve fazer para verificar se esse arquivo é o arquivo adequado. Então eu queria saber se todos já conseguiram chegar nesse ponto para que a gente possa dar um andamento aí na aula de hoje. Ou seja, a gente está revisando o que a gente fez na aula passada para aqueles que não conseguiram dar continuidade aí ao exercício, embora a gente disponibilizou um videozinho mostrando cada etapa aí do exercício da aula passada, e hoje a gente colocou na pasta do Excel 2 videozinhos que mostram como a gente trabalhar com essas 3 ferramentas de um tutorial bem rápido aí. Então, eu queria que vocês dessem ok e avisassem para quem conseguiu chegar até esse momento aí, ou essa tela aí. Lembrando que carregar seria dados, obter dados do arquivo. Ok, Luna, ok, Isabela, mais alguém conseguiu? Pessoal, é importante aí que se você não conseguiu fazer, entre em contato com a gente, entre em contato com a Paloma,
e vamos tentar marcar algum horário ou fazer depois da aula, mas é importante que vocês saibam trabalhar nessas ferramentas, são ferramentas essenciais para as empresas no dia de hoje aí. São ferramentas de visualização, ferramentas de BI, que é Business Intelligence. Cassiane, ok, mais alguém? Pessoal, nós temos 26 pessoas na sala. É importante, Giovana, ok, que vocês consigam desenvolver as atividades. Caso, Tiago, ok, caso não consigam, por favor, busquem ajuda, nós estamos aí à disposição, podemos marcar um horário extra. Vinícius, obrigado. Nicolas, o que a gente quer é que vocês aprendam a utilizar essa ferramenta. Pedro, ok também. Muito bom. Bom, pessoal, então vamos dar o andamento aí. Então, a partir do momento que a gente visualiza isso aqui na tela, a gente dá transformar dados. Ok? E quando a gente dá o transformar dados, o que acontece? A gente tem a possibilidade de trabalhar os dados, ou seja, a gente vai olhar aqui nas colunas e verificar o tipo de dado. Como que a gente verifica o tipo de dado na coluna? Ao lado esquerdo da tela, então vou dar um zoom aqui. Ao lado esquerdo da tela, a gente tem o tipo de dado e a gente pode conferir esse tipo de dados. Então, a primeira ali é um calendário, uma data, código vendedor é número, parece 1, 2, 3, ok? E com isso a gente confere. Se por acaso algum deles não tiver ok, você clica aqui no vendedor, no rótulo, por exemplo, e vem aqui e você pode mudar o tipo de dado, ok? Então, uma vez que a gente fez isso, aí entra numa segunda etapa muito importante, que é fechar e carregar. E aí nós temos a segunda opção, fechar e carregar para. Assim que a gente faz isso, essa é uma parte muito importante, porque aparece aqui uma janelinha e a gente tem que escolher apenas criar conexão e adicionar. Só depois vocês vão clicar em OK. Tá bom? Então é importante aí que vocês sempre utilizem essas duas opções aí. Então, apenas criar conexão e adicionar. E aí a gente vai dar OK aqui. Quando a gente dá OK, como a gente sabe se deu certo esse OK aqui? Então, do lado esquerdo aqui, vocês observarem, aparece o arquivo que a gente carregou, vendas, com 8.721 linhas carregadas. Ok? Com isso, a gente chega num ponto que a gente vai começar a trabalhar o Power Pivot para habilitar a Power Map e Power View. Ok? Então, a gente colocou aqui vendas, está aqui, e aí a gente vai lá em Power Pivot. Observe aqui, quando eu cliquei o Power Pivot, a gente vai usar a opção gerenciar. Então, dentro do Power Pivot, a gente vai usar a opção gerenciar. Ok? No meu caso aqui, eu tenho o Power View, já está instalado. Então, depois que a gente vai usar. Então, a primeira coisa que a gente faz do Power Pivot é clicar esse gerenciar, ok? Só depois que a gente usar o Power Pivot, a gente vai poder desenvolver gráficos usando seja o Power Map ou Power View, ou também tabela dinâmica. Então, tem 3 formas de visualização dos dados aí. Seja através da tabela dinâmica com novas funções, seja através do Power View também com novas funções e através do Power Map também com novas funções.
Então, depois que a gente carregou aqui, aparece do lado direito, consulta e vendas, a gente vai em gerenciar. Como que a gente sabe se a gente está na tela do Power Pivot? Se vocês olharem aqui em cima, Power Pivot para o Excel. Ok? Então, aqui nós já estamos no Power Pivot. Agora, existe a possibilidade de a gente fazer novas funções aí. E aonde que a gente escreve essas novas funções? Pessoal, exatamente nessa parte aqui, que é a parte onde você deve digitar as novas funções. Qual um exemplo de função? Então, quando a gente está falando aqui funções, a gente sempre lembra aquele termo que eu falei, função DAX. São as funções internas aí que podem ser incorporados no Power Pivot e elas vão aparecer não só na tabela dinâmica, mas no Power View e Power Maps. Então, se eu quiser somar a quantidade aqui, o valor unitário, o valor total, por que é importante ou por que eu poderia fazer isso? Se eu somar a quantidade, depois eu posso ser quantidade por unidade, quantidade por cidade, o total, né? Não como está aqui por linha, mas eu posso fazer total. Então, como é que eu faço uma função aqui que incorpora aquelas DAX? Eu dou duplo clique aqui e o cursor sobe lá para cima. Então, eu ponho total, quantidade, 2 pontos, igual, a função soma, que em inglês sum, eu começo a escrever SU, e aí aparece a soma aqui, eu dou duplo clique nela, e aí ela pede qual é o campo. Observe que aqui não é o campo quantidade, eu compro vendas, quantidade, porque nós estamos na planilha vendas. Então, a gente precisa arrastar aqui para vendas, quantidade. Então, é importante esse aspecto aí, pessoal. Tem vendas aqui, mas é aqui que é o mais importante, que para vocês entenderem que a gente está falando da planilha de vendas. Então, uma vez que eu selecionei vendas, quantidade, fecho parênteses e dá OK. Então, o que quer dizer? Nós estamos incluindo um novo campo que vai ser usado tanto na tabela dinâmica, no Power View e no Power Maps. Ok? Então, uma vez que a gente fez isso, né? Deixa eu só fechar. Nós podemos ir lá na tabela dinâmica. Então, o interessante aqui na tabela dinâmica, a gente já conhece, é que existe um novo campo aqui, que é o total de quantidades que nós calculamos agora, que nós incluímos agora na tabela. Se eu arrastar aqui para valores, eu posso também arrastar, por exemplo, a cidade para linhas. Aí eu já tenho uma coisa, uma tabela aqui que é total de quantidade por cidade. Se eu quiser aqui, eu posso inserir um gráfico recomendado, e aí eu posso colocar um gráfico qualquer aqui. Então, isso aqui que a gente fez aqui, pessoal, é a tabela dinâmica. Só que uma tabela dinâmica que tem um campo a mais que a gente fez lá no Power Pivot. Além disso, pessoal, a gente pode ir a segunda opção, então a gente alterou e possibilitou melhorar o Power Maps. Opa, Luna. Então vamos lá. A Luna estava perguntando, Luna, só lembrando que tem um filminho que depois você pode pegar aí, mas olha, clicar em gerenciar, uma vez que está aqui no gerenciar, eu fiz a soma, aparece aqui embaixo, né?
E aí eu estou indo em tabela dinâmica. Eu fui em tabela dinâmica, porque aí eu vou começar a trabalhar as formas de visualização, que são 3. Tabela dinâmica, Power View e Power Maps. Ok? Aí eu venho aqui e clico em tabela dinâmica. E aí vai para essa tela onde a gente está aqui, que é a tabela dinâmica. E aí você já conhece a tabela dinâmica. Então, simplesmente eu cliquei lá no menuzinho, tabela dinâmica, de tal forma que eu pudesse trabalhar aqui. Agora, a segunda forma de a gente trabalhar esses dados é no Power Maps. Tá? Então, a gente vem aqui em inserir, e aí tem mapa 3D. Então, a segunda forma de visualizar esses dados com essas novas funções é inserir mapa 3D. Ok? Então, a gente clica aqui, inserir mapa 3D. E aí seria esse mapa que a gente está trabalhando aqui. Tá? Então é importante aqui mostrar que, na verdade, eu posso aqui, rolando aí o cursor, o mouse aí, o botão do mouse, eu posso aumentar, diminuir ou mudar aqui. Ou posso pôr o mapa plano. Né? Agora, o interessante aqui, por exemplo, a altura, eu posso colocar esse campo novo que eu calculei, né? Total quantidade. E aí, se vocês observarem aqui, deixa eu diminuir esse... Então, ele vai mostrando por cidade qual é o volume aí, a quantidade por cidade. Tá? Lembrando que aqui em cima é um videozinho que ele faz. Aí ele vai mostrando. E uma outra coisa legal que a gente mostrou, se eu vier aqui em adicionar campo e puser a data do pedido, ele faz um filminho aqui para mim. E ele vai mostrando a evolução. E aqui em cima ele põe um filminho em uma resolução maior aqui. E aí aqui em cima vai mostrando a data à medida que vai evoluindo. Okay? Então isso aqui é a segunda forma de visualização de dados. A primeira foi tabela dinâmica, a segunda foi Power Maps. A terceira, que é o Power Pivot, e aí precisa realmente já estar instalado. Mesma coisa, aparece aqui os campos, e aí tem o total quantidade. Como que eu sei que foi eu que calculei? Parece uma calculadorzinha, alguma coisinha assim, do lado esquerdo. Os campos que estão em branco, o lado esquerdo, são os campos originais. O que tem somatório aqui, ele calculou automaticamente para você, e esse total quantidade você colocou. Então, para que a gente possa começar no Power View, eu preciso arrastar um campo numérico para dentro dessa área aqui, que é uma área do dashboard. Então, eu vou clicar o total quantidade e arrastar para cá. Quando eu faço isso, ele já põe o total para mim. Ok? E eu posso também, por exemplo, total quantidade, arrastar esse valor total para cá também, em outro potencial gráfico, mas eu não ponho no mesmo lugar. Com isso, na verdade, eu tenho várias caixinhas. O dashboard é formado por várias caixinhas. Tá? Quando eu quero trabalhar nessa caixinha, eu clico nessa caixinha e aparece alguns traços em volta. Se eu quero trabalhar na primeira, também em volta.
Então, essa primeira total quantidade eu quero colocar aqui por cidade, por exemplo. Então, eu seleciono a primeira, vou lá em tabela e coloco matriz. Assim que eu colocar a matriz, vai aparecer aqui do lado direito novas janelinhas. E se eu quero trabalhar com cidade, eu coloco cidade nessa nova janelinha. E aqui ele começa a aparecer as cidades. Se eu quero trabalhar no segundo e eu quero colocar por unidade, eu seleciono o segundo, vou em tabela e clico em matriz. Aí vai aparecer novas opções aqui. Aí se eu quiser unidade, eu clico para cá. Então o que eu estou fazendo, na verdade, são vários gráficos dentro dessa área que a gente chama dashboard. Tá? Então, posso arrastar para cá. Então, eu tenho dois gráficos, poderia ter vários. Basta arrastar um campo aqui e aí começar a trabalhar nele aqui. Tá? Então, é importante aqui mostrar que quando eu quiser transformar qualquer um em gráfico, eu clico no gráfico e venho aqui e escolho o gráfico. Ok? Então está o gráfico. Se eu quiser transformar esse gráfico, eu clico nele nos dados, venho aqui o tipo de gráfico, e eu vou pôr aqui agora pizza. Ok? Então o que a gente está fazendo aqui, na verdade, é mostrando a possibilidade de você ter vários gráficos. E para finalizar aqui, eu posso clicar aqui fora desses três gráficos, fazer mais um, e aí eu vou incluir, na verdade, um campo diferente, que é o campo unidade. Olha aqui o que vai acontecer. Ele simplesmente pôs os nomes dos campos aqui. Essa área selecionada, se eu vier em tabela, ou melhor, se eu vier em tabela e colocar, melhor assim, se eu vier em segmentação de dados, acho que é mais legal aqui, eu clico em segmentação, ele aparece segmentação, de tal forma, se eu clicar aqui canção, aparece só os de canção nos demais gráficos. Então parece aquele filtrinho que a gente fez na tabela dinâmica. Como que eu fiz isso? Eu simplesmente arrastei a unidade para cá. Lembra que quando você vai arrastar alguma coisa, eu não posso estar selecionado, senão ele vai colocar no lugar. Eu preciso clicar em algum lugar e não aparecer nenhuma alcinha em volta. Então eu clico aqui na unidade. Se eu quiser fazer segmentação, eu clico aqui em segmentação. E aí ele já está funcionando. Ok? Mais uma coisinha só, se eu quiser aparecer um card, o card significa só uma informação do total. Eu posso vir aqui, por exemplo, o valor de frete e colocar aqui. E aí, ao clicar esse valor de frete, eu posso vir aqui em tabela e colocar como se fosse um cartão. Qual que é a vantagem desse cartão? É um total geral que ele coloca. Eu vou pôr coluna aqui. Colina, flores, ele vai colocando. Então tem dois gráficos, um pizza e um outro. Aqui tem uma segmentação e aqui tem um card, só para ir totalizando. E aí, pessoal? Então isso aqui está gravado. Vocês podem tentar refazer aí se houver necessidade. Caso contrário, entre em contato com a gente via e-mail, via WhatsApp, que a gente vai tentar ajudar. Agora, pessoal, a gente passa para a segunda parte aí da disciplina. Tá? A segunda parte da disciplina, vocês vão entrar nas salas privadas e vão tentar resolver o problema em sala de aula. O que não for possível, vai ser feito em casa. Então, o que a gente quer fazer agora? Nós temos aquele estudo de caso, a gente tem uma dificuldade aí do pessoal trabalhar com esse método aí, o custo, volume e lucro, né? CVP, Profit,
E tem algumas simulações que eles gostariam de fazer. Então, eles estão pedindo ajuda de vocês para que vocês possam aí ajudar. Lembrando que na quarta-feira nós vamos fazer a apresentação. Então, o relator deve postar o PowerPoint no SlideServe, bem como o Excel. Além disso, todos devem fazer a narração e postar no YouTube. Posta, tá certo. Então, tanto a Paloma como eu, a gente vai percorrendo aí as salas de tal forma que vocês possam trabalhar no seu grupo aí. Então, lembrando, onde que está lá o link para a sala em grupo? Aqui, ó. Okay? Então, a sala reunião particular dos grupos. Então, vocês vão entrar lá de tal forma que vocês possam trabalhar. Então, pegando o estudo de caso e tentando resolver ou dando a solução do caso aí. Ok, pessoal? Lembrando que eu vou mutar aqui a sala principal para não atrapalhar para vocês, mas vocês podem pedir qualquer ajuda escrevendo no chat e a gente entra na respectiva sala e conversa apenas com o grupo, ok? Então é importante aí que a gente mantenha essa forma de comunicação. Outra forma que vocês podem fazer é avisar no WhatsApp da Paloma que a gente que precisa ajuda e só dá o nome do grupo e a gente vai entrar no grupo aí, tá ok? Isabela pode perguntar, ou escreve, ou abre o áudio, fazendo favor. Bom dia, professor. Está me ouvindo? Estou ouvindo muito bem. Para fazer o gráfico da análise CVP, a gente considera apenas os lucros ou a gente soma os lucros com as despesas e faz uma análise dos gastos no geral? Então, a grande característica desse gráfico é exatamente essa, é você misturar as duas coisas e ver como que as curvas, as retas se encontram aí. E aí você vai achar o ponto de equilíbrio. Então, o grande diferencial do gráfico, como ele já fala, custo, volume e lucro, é você achar esse resultado final aí. Tá? Então, precisa incluir, sim. Entendi. Obrigada. Paloma, se você puder ir lá para a sala, a gente pode conversar um pouco. Obrigado.